A sexta-feira chegou e com ela satisfação total, porque o final de semana vem junto, vem de bate-pronto. Olha, boa tarde, começando mais uma edição dos Donos da Bola. Sufoco no finalzinho mais uma vez. Nos 3 últimos jogos, 3-2 e sufoco nos 3. Vitória diante do Santos, Galo no G4. O líder Cruzeiro já está lá no Recife. E agora o dever fora de casa é contra o Sport. Daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, a gente fala de tudo. Aliás, já vamos aí, né? Já que o Atlético abriu vantagem de três gols, deixou o Santos encostar no placar e reservou muitas emoções para a reta final no Independência. Confere aí os lances e a gente comenta aqui. Começo com você, Cadu Doné. Depois de um longo e tenebroso inverno, você volta a esta bancada de total qualificação no jornalismo esportivo mineiro. Boa tarde, Cadu Doné. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Saudades, uma rápida viagem. Já estamos aí de volta. E jogão, né? Já voltei para falar de um jogão. Foi um dos melhores jogos do campeonato, sem dúvida. Os dois times muito ofensivos. Os dois times perderam muitas chances de gol. O Atlético, curiosamente, fez o gol, os dois gols, num momento em que não estava tão bem, mas depois dominou o jogo, teve muitas chances, poderia ampliar, não conseguiu, perdeu muitos gols. O Carlos, que foi muito bem em outros aspectos, na finalização ontem pecou. Então, um jogo, acho que o placar refletiu bem, poderia ter sido 4-3 também. Um jogo muito bom e eu gostei do Santos, fiquei surpreso, veio pra cima. Né? Jogo muito aberto. Acho que a principal virtude do Galo, Everton, é aquela transição em velocidade. Quando estava 2-0 e os espaços surgiam, é impressionante como o Atlético é bom nisso. Com o Tardelli passando da defesa para o ataque em velocidade e aproveitando os espaços no contragolpe. Essa, para mim, foi a principal virtude do Atlético. Nesse momento, criou muito e poderia ter ampliado muito o placar. E a principal deficiência é que passou um sufoco que poderia ter evitado, né? Muito espaço ali no segundo tempo, poderia ter preenchido melhor ali a defesa para não sofrer tanto no segundo tempo. Mas, de qualquer forma, grande jogo, grande resultado. G4, o Galo tem condições de não sair mais daí. Ô, Dimara, o Atlético teve sorte, evidentemente, né? Mas eu pergunto a você, eu sou um crítico dinossáurico do Leverkusen, mas eu pergunto a você, está na hora também de reconhecer que o Levir tem muitos problemas e ainda assim o time está jogando, ou seja, ele teve algumas situações fortuitas como o lançamento do Gemerson, do Carlos e tal, acabou funcionando muito bem para o time, méritos ao Levir pela campanha que o time faz no retorno, Dimara? Boa tarde. Sim, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. E uma coisa, né, o Cadu falava dessa história da transição do Atlético, que é a velocidade, né, Cadu? Como é que o Levir conseguiu imprimir velocidade nesse Atlético? Talvez a maior crítica que a gente fizesse à equipe do Atlético anteriormente era a ausência disso que faz tanta diferença no futebol hoje. E ele acabou perdendo as peças e nessa recomposição que ele fez do Atlético, ele conseguiu uma equipe muito mais ofensiva, muito mais veloz, que toca a bola, passa por sufoco como passou, mas chega, né? Acho que a gente tinha discussões quanto à armação da equipe, a gente tinha discussões quanto à questão do centroavante, e isso o Levir foi corrigindo ao longo. É claro que o mérito não é só do treinador, ele mesmo falou dessa disposição que o grupo teve em acertar também, é você chamar o jogador e dizer para ele, olha aqui, não é a sua função, mas a partir de agora você vai fazer isso, também é uma dedicação do grupo, mas sem dúvida nenhuma os méritos de quem comanda, né? Porque quem comanda é que faz com que haja essa aceitação de uma nova forma de jogar, que foi essa forma que o Atlético acabou encontrando e que está fazendo aí essa melhor campanha do retorno do brasileiro. É bom destacar que ontem até o André entrou bem. Até o André. Ô, André, volta para cá, gente. Daqui a pouco você põe os lances para o Júnior comentar, mas volta para cá que eu preciso dar um recado para o André. André, preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. A torcida quer isso. Disposição, dar carrinho. Se na técnica não vai, na raça tem que ir. Então ontem você entrou bem, parabéns, não é? Porque tem que entrar desse jeito mesmo. Se não vai na técnica, vai na raça, vai na vontade. Você deu um biolong para o André? O André está tomando biolong. Ô, Júnior, eu gostaria que você analisasse, por gentileza, o Douglas Santos, na lateral esquerda. O Carlos, eu vejo hoje poucos... Olha, eu acho que eu não estou exagerando, não. Se eu tiver, você pode falar que eu estou. Eu vejo poucos atacantes hoje que se posicionam tão bem como o Carlos vem se posicionando. Ele perdeu gols incríveis, mas perde quem está bem posicionado para receber a bola. Se posiciona muito bem, atormenta a defesa, ontem perdeu muito. Então o Carlos, o Douglas Santos, e eu gostaria de ouvir também sobre a questão do Guilherme, se você é a favor ou contra. Ontem eu te perguntei isso,
Do Guilherme? A renovação do Guilherme? Eu vi no Eu te perguntei isso ontem, então não precisa responder isso não. Pessoal Douglas Santos e também o Carlos. Por gentileza, Brasil. Grande abraço a todos. Antes de falar disso, tem que citar uma questão relativa ao Levi. O Levi mudou e por isso o time também mudou. O Levi tornou a equipe mais ofensiva e esse reflexo vem também pela entrada do Carlos, sem dúvida alguma. A partir do momento que o Carlos entra, tem oportunidades, isso é muito bom. O time ficou mais ofensivo, mais leve. E um detalhe ainda falando do Carlos, ele pode perder gols, mas ele participa 10 vezes mais do que o Jô. Ele está ali, às vezes criando condição, puxando a marcação, ele não se omite do jogo. Então isso é uma virtude. O Douglas, eu acredito que ele ainda tem muito a render e a oferecer, precisando ainda encontrar uma melhor condição. Ele vai crescer, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, é um trabalho do Levi muito superior ao trabalho do Autuori, a gente tem que destacar isso. Muita gente, quando aqui todos nós falávamos que o Atlético tinha total condição de chegar no G4, tinha, que isso, que não sei o quê. Tá aí a realidade. O Atlético chegou no G4, cheio de desfalques, cheio de problemas, vai ter outro jogo em casa com condição de vencer. Então, essa é a realidade. E o Levi, durante esse processo, que no início foi muito difícil, mudou, entendeu algumas coisas, conseguiu fazer uma revisão nos seus conceitos e o reflexo veio aí. O Atlético, às vezes, toma gol, mas faz. E outra coisa que nós não podemos esquecer, isso está acontecendo direto nesse brasileiro, até porque tem sido muito difícil. Muitas equipes voltam e fazem um segundo tempo diferente. Isso tem acontecido com várias equipes. Ou seja, às vezes você passar um pouco de dificuldade é normal. O Atlético não enfrentou um qualquer, não. É um Santos, que é um time que tem meninos, que tem uma qualidade. O segundo tempo do Santos, excelente. Então, vamos com calma, que são situações naturais. Ô, Ídolo, me diga uma coisa. Por que o Atlético ganhou os 3 últimos jogos, mas sofreu muito para sustentar o placar e faturar esses 3 pontos? O que você acha que aconteceu? Foram circunstâncias diferentes. Os placares foram iguais e essa questão de ter saído na frente, depois ter cedido alguns gols, foi similar às 3 partidas, mas eu acho que foram 3 situações diferentes. Quanto o Goiás, por exemplo, achei que foi muito relaxamento mesmo. O Atlético foi muito, mas muito melhor a maior parte do tempo. Né? Depois relaxou um pouco. Contra o Cruzeiro, um jogo diferente. O Cruzeiro atacou muito e ontem esse jogo maluco, aberto, lá e cá. Então, situações bem diferentes. Eu acho que ontem me incomodou um pouco, taticamente, essa história de dar muitos espaços ao adversário, além da conta. Ao mesmo tempo, a gente tem que elogiar a virtude de estar vencendo por 3-0 e depois 3-1 e continuar buscando os gols. Isso é uma coisa que a gente vê pouco e tem que elogiar do Levi, a ambição, querer matar o jogo, não ficar chamando demais o adversário lá atrás. Mas talvez seja possível encontrar um equilíbrio, um meio termo de continuar atacando, mas não oferecer tantos espaços. O Santos tem o Giovani e o Gabigol muito badalados, foram bem. Agora o Lucas Lima, viu? Jogou muito. Jogou muito. Jogou demais. Eu gosto muito do Cicinho, lateral também. Dá muito trabalho. E vai firmar um time, na hora que esse time tiver o Levi, a clareza, é esse o meu time, é esse a equipe que eu tenho condição, eu acredito que o Atlético ainda vai dar um ganho a mais. Agora, a força ofensiva, a maneira como o time tem jogado, isso é muito positivo. Falando em Levi, eu preciso só externar uma situação que foi vivida ontem. Eu falei por telefone com o Tite por um longo tempo ontem. E o Tite disse o seguinte: fui procurado pelo Atlético no final do ano passado, fui novamente procurado pelo Atlético após a saída do Paulo Autuori, não fechei. Depois da chegada do Levi, não conversei mais com o Atlético e só conversaria com o Atlético e toparia algo para o ano que vem após o Atlético demitir ou o Levi Coupe pedir para sair do Atlético. Caso contrário, não tem negociação. E o Tite ainda destacou o seguinte: quando fui contratado, em 2005, né? Isso. Em 2005, o Procópio ainda era treinador do Atlético. Isso gerou uma insatisfação muito grande por parte do Procópio e me incomodou muito, até que eu liguei para o Procópio, pedi desculpas e nunca mais fiz isso na minha vida. Então, ele só toparia negociar com o Atlético caso o Levi não ficasse ou o Atlético demitisse o Levi. Se o Levi der uma ligada para ele e falar, pode vir que eu não vou ficar, também está resolvido. Está resolvido. É uma coisa normal, o Levi virar e falar aqui, ô Tite, não tem dessa não, eu não vou ficar mesmo, é minha opção de vida, quero voltar para o exterior, a porta está aberta. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muita gente estava dizendo que o Levi, que o Tite já estaria negociado, tratado com o Atlético e viria para cá em janeiro. Ele disse que, absolutamente, dou minha palavra de honra, eu acredito nele, dou minha palavra de honra, não tem nenhum acordo hoje com o Atlético. Ele disse
hoje Mas com o mostra uma Atlético. boa relação, Mas né? demonstrou interesse. E boa relação com a diretoria. E boa relação, e pode ser que, de repente, possa Sim. pintar alguma coisa. Mas, atualmente, não tem. Deixa eu ouvir o Levi, e você fala daqui a pouco, o Levi Coupe chamando a torcida até para essa união, né? Há um time cheio de motivação agora dentro do G4. Fala aí, Levi. Grande Levi, o monstro. Os jogadores estão felizes porque, através do esforço deles, nós conseguimos chegar no G4. É uma situação muito difícil, considerando as dificuldades que nós passamos. Então, estamos comemorando a chegada do G4. E a melhor maneira de ficar no G4 é a torcida do Atlético encher o estádio no próximo jogo, aqui no domingo. E nós vamos correr o que nós estamos correndo agora. Os jogadores estão dando tudo. Minha preocupação agora é de recuperá-los apenas, são apenas 2 dias. Mas vamos considerar que também o Vitória jogou. Então, o desgaste físico é para os dois. Mas eu quero contar com todo mundo aqui no domingo, porque a torcida dá muita força e é muito importante num jogo tão desgastante fisicamente como nós estamos tendo. Quando a maré está ruim, e a gente está vendo aí os times que estão brigando lá embaixo na tabela, a tendência é piorar cada vez mais. O Atlético entrou numa maré boa, tem um jogo em casa domingo, a possibilidade de somar mais 3 pontos, a permanência no G4 e tal. Ótimo, tudo bem. Agora, principalmente, Cadu, quando essa maré chega, o time pega uma confiança e no momento em que o Atlético tem dificuldade, porque tem muitos atletas fora, a confiança pode ser determinante. A gente vê individualmente o Tardelli, nesse momento dele, o quanto que a confiança faz diferença. O cara tem qualidade, tem confiança, tenta as coisas diferentes e acerta tudo. Só sobre o Tite, 2 observações. Primeiro, elogios à diretoria, que nas 2 vezes, pelo menos, tentou o Tite. Porque nas 2 oportunidades, eu mesmo, acho que todo mundo aqui, sugeriu o Tite como um bom nome. Acabou não vindo, mas pelo menos tentou. E outra observação, nessas 2 oportunidades, ele estava esperando a seleção brasileira. No final do ano e ainda depois na saída do Paulo Autuori, foi antes do Dunga entrar, o Tite tinha informações, ele estava bem ali esperando a seleção brasileira e ele assumiu isso. Houve uma matéria feita na ESPN com ele mostrando o tanto que ele se preparou, que leu livros, que estava praticamente certo com a seleção brasileira e acabou acontecendo coisas ali políticas e ele não foi. Então ele não aceitou muito por causa disso. Ele não aceitaria nenhum convite porque ele tinha confiança que a CBF ia chamá-lo. E agora a diretoria do Atlético, até o próximo presidente, o Daniel Nepomucema, eles deveriam chamar o Levi, vem cá, senta aqui com a gente. Se não for vamos resolver mesmo, o quanto antes, Levi. Você está falando para negociar? Não sei. Porque o Levi tem falado muito nas coletivas e até na matéria que o Léo trouxe, da entrevista dele no sul do país, que ele diz assim, eu quero ir embora do Brasil. Ou seja, ele já teve, ele já falou isso para a diretoria. Mas será que ele vai ter essa vontade com o Atlético na Libertadores? Mas ele já falou isso para a diretoria. De repente? Eu acho. Não dá para duvidar não, viu? Porque a descrença do Levi com uma série de coisas está tão grande. Brasileiro. O futebol também. Aliás, é um desafio uma Libertadores. Aliás, falando em futebol, gostaria de ouvir de vocês, daqui a pouco, sobre a questão da determinação da FIFA de não aceitar mais participação de grupos de investidores dentro dos clubes e no meio do futebol. Daqui a pouco a gente fala disso. Na volta do intervalo, 2 minutinhos só e a gente já volta. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana